Edward Snowden ficou conhecido após revelar detalhes sobre programas de vigilância do governo americano. A repercussão dessas denúncias tornou-se um documentário, Citizen4, que conta a vida de Snowden a partir do momento dessas revelações. E hoje, a Videocriaturas participa do Cine Debate sobre o documentário e conversa com jornalistas sobre o caso. Quando Glenn Greenwald divulgou as informações sobre a NSA, ele foi muito criticado por jornalistas americanos. Qual o impacto disso para a prática do jornalismo? Acho que as críticas contra ele não tiveram impacto nenhum, mas as publicações tiveram grande impacto, porque mostraram que quando você faz um jornalismo bem feito, quando você tem um material que foi vazado por um whistleblower, uma pessoa corajosa que conseguiu de dentro de um sistema, digamos, invasivo, né, abusivo, vazar documentos, você tem que fazer como o Glenn Greenwald fez, como o Julian Assange já tinha feito antes dele, você tem que utilizar o máximo de esforço possível para fazer com que a história seja reproduzida e lida pelo maior número de pessoas possível. Acho que isso na história do Glenn, ainda mais com o filme que acabou ganhando o Oscar, ficou muito claro. Foi um compromisso jornalístico assumido com a fonte e levado até o fim. Bom, é estranha essa crítica, né? Assim, primeiro porque boa parte dos furos da imprensa, não só americana, mas mundial, é dado via vazamentos, né? Assim, todas as denúncias ou a maior parte das denúncias que são publicadas, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, é a partir de algum agente público ou um ex-agente público que está denunciando algo, haja visto o que está acontecendo aqui no Brasil, na Operação Lava Jato, por exemplo. E no caso dos Estados Unidos tem um agravante que eu acho que é mais um sintoma da relação não muito adequada, para usar um termo light, entre o governo e os chefes da comunicação dos principais grupos de comunicação dos Estados Unidos, né? Assim, enfim, é sabido, isso não é segredo algum, há pedidos claros do governo norte-americano para os donos dos grupos de comunicação para que não noticiem determinadas coisas, sempre baseado em supostos ameaças de terrorismo ou o que quer que seja, mas que no fim das contas acabam se configurando num direcionamento para que informações que não interessam para o governo não sejam divulgadas. E aqui no Brasil, você já sofreu algum tipo de repressão? Bom, a Folha me processa, né? Eu sou processado pela Folha de São Paulo por conta de um blog satírico que eu fiz. Esse processo já tem quase 5 anos, enfim, que era uma sátira que a gente fazia da Folha. Até hoje está numa briga entre eu, meu irmão e o jornal por... A gente defende que era liberdade de expressão, eles defendem que era direito ao uso da marca. Mas é só mais um caso de como os grandes barões da comunicação, enfim, não estão habituados a esse novo ambiente de comunicação do país, que, por exemplo, vocês chegam lá, me pegam, eu venho aqui, faço uma entrevista e tá tudo certo, né? Assim, os meios são outros, os agentes são outros, as formas são outras, as regras do jogo todos são outras. E uma empresa de 100 anos de idade tem mais dificuldade de compreender isso. Esperamos que iniciativas como essa acabem se sobrepondo. Ano passado foi aprovado o Marco Civil da Internet. Sim. E isso gerou uma série de discussões sobre a democratização da mídia. Qual a relação entre esses debates e o caso do Snowden? Então, uma primeira relação foi que as denúncias do Snowden ajudaram a aprovar o Marco Civil, porque o Snowden mostrou que há uma interceptação das comunicações em rede e que isso é uma coisa preocupante, uma vigilância massiva, uma militarização da internet. Isso chamou a atenção do Congresso Nacional, chamou a atenção da Presidência da República, que num primeiro momento teve até uma visão equivocada em relação ao Marco Civil, mas achou que o Marco Civil poderia resolver um problema de espionagem. A segunda coisa é o seguinte, o Marco Civil coloca elementos importantes de defesa da privacidade que dificultam a ação de determinadas empresas, porque a espionagem massiva denunciada pelo Snowden, ela não é feita diretamente pela NSA, ela é feita a partir de corporações que todos nós usamos. Como essas corporações estão instaladas no Brasil, elas devem respeitar as nossas leis.
Obviamente, elas não respeitam, porque a espionagem ela é feita ao arrepio da lei, por fora das estruturas, né, formais. Ela é, por outro lado, legalizada nos Estados Unidos. Quando vocês anunciaram o evento, mais de 600 pessoas confirmaram presença. Como foi essa repercussão para vocês? Foi surpreendente, não deveria ter sido. A gente sabia que pelo fato do filme ter ganhado o Oscar, muitas pessoas teriam ouvido falar dele, mas a gente achava que as pessoas podiam esperar ou não se interessariam. Mas a gente achava também que era muito importante que as pessoas começassem a ver o filme e divulgassem o filme muito rapidamente. Então foi surpreendente, mas foi bom. A gente teve sala cheia. Né? Agora a gente acha que tem que ir para o cinema também. Com certeza. E qual é a importância de discutir a vigilância na internet? A importância é o contrário, na verdade, porque a gente tem que discutir, na verdade, o nosso direito à privacidade. A gente precisa de privacidade, primeiro por uma questão individual, coisas que a gente pensa, coisas que a gente precisa conversar com pessoas com quem a gente escolhe conversar, dúvidas que a gente tem ao longo da vida, a gente resolve sozinho, em privacidade ou com gente com quem a gente confia. E por um motivo coletivo a gente precisa, porque nenhuma sociedade vigiada consegue ter liberdade para pensar coletivamente coisas. E pensar coletivamente coisas é ainda mais complicado do que pensar sozinho. A gente precisa conversar com outras pessoas, a gente precisa discutir coisas, precisa discordar. Né? Então, não existir privacidade no mundo é uma coisa muito grave, porque as pessoas pedem basicamente sua liberdade de pensar, de compartilhar seus pensamentos com outras pessoas, de se organizar.